E olhem só, tem um físico aí dizendo que há uma maneira da viagem no tempo ser possível. E você que está assistindo esse vídeo agora, você já cometeu um erro que gostaria de poder desfazer? Corrigir erros do passado é uma das razões pelas quais achamos o conceito de viagem no tempo tão fascinante. Eu mesmo gostaria de voltar no tempo para evitar, de não deixar que o pequeno Schwarz ali comprasse o seu Virtua Boy. Ou então chover, eu evitaria, tentava fazer o pequeno Schwarz não torcer para o Corinthians, para tentar deixar de sofrer um pouco na vida. Ou outra coisa que eu poderia fazer. Pô, tem tanta coisa no passado que eu queria mudar, mano. Não é à toa que isso é comumente usado na ficção científica. Com uma máquina do tempo, nada mais é permanente. Você sempre pode voltar e mudar. Mas a viagem no tempo é realmente possível no nosso universo ou é apenas ficção científica? Nossa compreensão moderna de tempo e casualidade vem da relatividade geral. A teoria do físico teórico Albert Einstein combina espaço e tempo em uma única entidade, o espaço-tempo, e fornece uma explicação bem intrincada de como ambos funcionam, em um nível inigualável por qualquer outra teoria estabelecida. Essa teoria existe há mais de 100 anos, quando seu avô e vó andavam aí de mobilete, e foi verificada experimentalmente com precisão extremamente alta. Mobilete, acho que não é tão velho assim. Então os físicos estão bastante certos de que fornece uma descrição precisa da estrutura casual do nosso universo. E vai lembrar aqui que até hoje a relatividade geral anda sendo testada. Durante décadas, os físicos tentaram usar a relatividade geral para descobrir se a viagem no tempo é possível. Acontece que você pode escrever equações que descrevem a viagem no tempo e são totalmente compatíveis e consistentes com a relatividade. Mas a física não é matemática, e as equações não fazem o menor sentido se elas não corresponderem com o que a gente enxerga na realidade. Então eu listar aqui alguns argumentos contra a viagem no tempo. Há duas questões principais que nos fazem pensar que essas equações podem ser irreais. A primeira questão é prática. Construir uma máquina do tempo parece exigir matéria exótica, que é matéria com energia negativa. Toda matéria que vemos em nossas vidas diárias tem energia positiva. Matéria com energia negativa não é algo que você pode encontrar por aí. Na mecânica quântica sabemos que tal matéria pode teoricamente ser criada, mas em quantidades muito pequenas e por tempos muito curtos. No entanto, não há provas de que seja impossível criar matéria exótica em quantidades suficientes. Além disso, outras equações podem ser descobertas que permitem viajar no tempo sem exigir matéria exótica. Portanto, esse problema pode ser apenas uma limitação de nossa tecnologia atual ou compreensão da mecânica quântica. Lembre-se, a gente começou a estudar a física quântica há muito pouco tempo. Ainda estamos tentando entender como ela funciona. Então pode ser que daqui a uns 50 anos, tudo que a gente fala que impeça a viagem no tempo pode ser coisa do passado e de repente ela pode ser possível. A outra questão principal e menos prática, mas mais significativa, é a observação de que a viagem no tempo parece contradizer a lógica, na forma de paradoxos de viagem no tempo. Existem vários tipos de tais paradoxos, mas os mais problemáticos são os paradoxos de consistência. Uma coisa muito usada aí nos filmes de ficção científica, e muitas vezes usada de maneira errada, os paradoxos de consistência acontecem sempre que há um determinado evento que leva a mudar o passado. Mas a própria mudança impede que esse evento aconteça em primeiro lugar. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Considere esse seguinte cenário. Eu tenho uma máquina do tempo e eu uso ela para voltar 5 minutos no passado e destruo a máquina do tempo assim que eu chego lá. Agora que eu dei uma bica na máquina do tempo e destruí ela toda, seria impossível para mim usá-la daqui a 5 minutos. Mas se eu não posso usar a máquina do tempo, então eu não posso voltar no tempo e destruí-la. Portanto, não está destruído. Então posso voltar no tempo e destruí-la. Em outras palavras, a máquina do tempo é destruída se e somente se não for destruída. Bugou tua cabeça, né? Como a máquina não pode ser destruída e não destruída de maneira simultânea, esse cenário é inconsistente e paradoxal. Então vamos tentar aqui eliminar os paradoxos. Será que a gente consegue viajar no tempo fazendo isso? Há um equívoco bem comum na ficção científica de que paradoxos podem ser criados. Viajantes no tempo geralmente são avisados para não fazer mudanças significativas no passado e evitar encontrar seus erros do passado justamente por esse motivo. Exemplos disso podem ser encontrados em muitos filmes de viagem no tempo, como na trilogia De Volta para o Futuro. Apesar que mesmo com os avisos do Doc, o Marty McFly acaba cagando sua própria linha do tempo e até o Doc acaba fazendo umas besteiras durante o filme. Mas na física, um paradoxo não é um evento que pode realmente acontecer. É um conceito puramente teórico que aponta para uma inconsistência na própria teoria. Em outras palavras,
Paradoxos de consistência não implicam apenas que a viagem no tempo é um empreendimento perigoso. Eles implicam que, simplesmente, não pode ser possível. Essa foi uma das motivações para que o físico teórico Stephen Hawking formular a sua conjectura de proteção cronológica, que afirma que a viagem no tempo deveria ser impossível. No entanto, esta conjectura até agora permanece não comprovada. Além disso, o universo seria um lugar muito mais interessante se, em vez de eliminar as viagens no tempo devido aos paradoxos, pudéssemos eliminar os próprios paradoxos. Uma tentativa de resolver os paradoxos da viagem no tempo é a conjectura de autoconsistência do físico teórico Igor Dmitrievich Novikov, que afirma essencialmente que você pode viajar para o passado, mas não pode mudá-lo. Se viajar no tempo não pode mudar, para que viajar no tempo? Bom, de repente para turistar, né? Eu vou lá ver o dinossauro, mas tem que ficar escondido para ele não me ver. Então vamos lá. De acordo com Novikov, se eu tentasse destruir a minha máquina do tempo 5 minutos atrás, como falei agora há pouco, descobriria que é impossível fazê-lo. As leis da física, de alguma forma, conspirariam para preservar a consistência. Mas para que diabos você vai voltar no tempo se você não pode mudar o passado? Existem paradoxos de viagem no tempo que a conjectura de Novikov não pode resolver. Isso nos leva de volta à estaca zero. Uma vez que, mesmo que apenas um paradoxo não possa ser eliminado, a viagem no tempo permanece, logicamente, impossível. Então seria esse o último prego no caixão da viagem no tempo? Mostramos que permitir múltiplas histórias, ou em termos mais familiares para você que assiste filmes da Marvel, linhas de tempo paralelas, pode resolver os paradoxos que a conjectura de Novikov não pode. Na verdade, ele pode resolver qualquer paradoxo que você lançar nele. E a ideia é muito simples, é muito fácil. Quando saio da máquina do tempo, saio para uma linha de tempo diferente. Nessa linha de tempo posso fazer o que eu quiser, inclusive destruir a máquina do tempo sem alterar nada na linha de tempo original de onde eu saí. E como eu não posso destruir a máquina do tempo na linha do tempo original, que é a que usei para viajar no tempo, então não há paradoxo, fim do paradoxo. A mecânica quântica certamente parece implicar isso, pelo menos se você concordar com a interpretação de Muitos Mundos de Everett, onde uma história pode ser dividida, por assim dizer, em várias histórias, uma para cada resultado de medição possível. Por exemplo, se o gato de Schrödinger está vivo ou morto, ou se eu cheguei ou não no passado. Mas estas são apenas especulações. Cientistas ainda trabalham em alguma teoria que comporte viagens no tempo. É claro que, mesmo que conseguíssemos encontrar tal teoria, isso não seria suficiente para provar que a viagem no tempo é possível, mas pelo menos significaria que a viagem no tempo não é descartada por paradoxos de consistência. As viagens no tempo e as linhas de tempo paralelas quase sempre andam de mãos dadas na ficção científica, mas agora temos a prova de que elas também devem andar de mãos dadas com a ciência real. A relatividade geral e a mecânica quântica nos dizem que a viagem no tempo pode ser possível. Mas se for, várias histórias também devem ser possíveis. Sabe o que ia ajudar pra caramba e economizar muito tempo dos cientistas? Alguém lá do futuro usasse a máquina do tempo e chegasse aqui no passado e falasse: viu, eu consegui viajar no tempo, é possível. Aí voltava. Só que ele não pode interagir. Se ele interagir no passado, vai mudar tudo aqui. Apesar de que tem esse lance de você eliminar os paradoxos e criar outras linhas. Mas aí as pessoas da linha original dele nunca vão saber que ele viajou no tempo. Meu Deus, isso buga a cabeça. Bom, eu acho que viagem no tempo é possível. Tanto é que buracos negros foram previstos pela relatividade geral e por muito tempo as pessoas até duvidavam da existência até que a gente conseguiu observar um. Então, gente, se está previsto pela relatividade geral, pode haver uma possibilidade de que seja possível. Se um dia alguém criar uma máquina do tempo, eu vou trazer a informação para vocês. Para não perder o vídeo, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. E se você curte esses assuntos envolvendo ciência, uma pedida aí é comprar o meu livro, Onde Estaremos em 2200, onde eu falo de pesquisas envolvendo o segmento aeroespacial, falo de vários planetas do Sistema Solar, falo praticamente de todos os planetas, porque aqui eu faço um tour pelo Sistema Solar usando as sondas que foram enviadas para o espaço. Então, para comprar o livro, que está bem bacana, tem um link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, como essa aqui, você pode comprar também numa aba fixa que tem aqui abaixo, que tem todos os produtos relacionados a esse canal. E um dos grandes mistérios da humanidade é saber qual é a origem da vida. Tem várias hipóteses para explicar a origem da vida. E recentemente surgiu uma evidência bem forte de que a vida pode ter surgido de fora da Terra, vinda do espaço. Eu comentei um pouco sobre isso, é a panspermia, né, o nome dessa teoria. E eu comentei um pouco sobre isso no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Pode clicar aí que tá bem bacana. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!